Bom dia, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, mais uma manhã, dando continuidade, né? Vamos dar continuidade ao nosso, não é bem um estudo, nossa reflexão sobre o interior. Às vezes as pessoas acham que não precisam, né, desse tipo de assunto, mas acredito eu que Deus, ele sempre teve, vamos dizer assim, dentro da palavra deles, tratar o homem interiormente. Deus, ele sempre teve esse cuidado, tá certo? Por quê? Porque é algo fantástico que nós vamos hoje aprender, né? Sobre esse trabalho. Vamos falar hoje sobre o homem e o tabernáculo. Eu acho que você já ouviu falar sobre o tabernáculo de Deus, né? E eu sempre digo aqui no canal, sempre tenho dito, e as pessoas dizem assim, não, o homem é uma igreja. Não, o homem não é uma igreja. O homem é um tabernáculo. Isso é que é importante você saber. O homem não é igreja, ele é um tabernáculo. Vamos ler hoje, nessa manhã, o livro de 1 Coríntios. Você vai perceber o porquê que o homem, ele é um tabernáculo. Eu falei no vídeo anterior que o homem, ele é o quê? Corpo, alma e espírito. 3, não é verdade? Corpo, alma e espírito. Então veja bem, diz assim a palavra do Senhor. Pegou a Bíblia? Não? Vai pegar? Enquanto você vai pegar, você vem aqui nesse nomezinho vermelho que aqui tem, diz inscreva-se. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa teu comentário, compartilhe esse vídeo para que possamos atingir uma meta de 1.001 inscritos. Eu conto com você, isso, você mesmo. Pede um amigo, uma amiga para se inscrever no canal. Olha, 1.001 inscritos, nós estamos com 600, ou seja, falta 400. Me ajuda aí, gente, vamos lá. Bom, pegou a Bíblia? Olha o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus, olha só, não, que o Espírito de Deus habita em vós. Você percebeu isso? Como esse texto, esse pequeno versículo fala muito sobre quem somos nós, quem é você. Então, o tabernáculo, ele era composto de 3 partes, tá? Santo e átrio. Então veja bem, Deus criou o homem, o que? A sua imagem e semelhança. O criou para ter o quê? Para ter comunhão com quem? Com Deus. Tá certo? Adão, vamos dizer assim, Adão antes, vamos lá, antes de pecar, antes da queda do homem, né? Ele era o quê? Perfeito. Ele usava todo o seu potencial. Qual era o potencial dele? Da alma. Ele era governado pelo quê? Pelo Espírito. Mas como eu disse anteriormente, olha só, nós somos o tabernáculo, o santuário de Deus. Por quê? Porque é santo dos santos, santo lugar e o átrio. Entendeu aí? Por isso que é importante esse assunto sobre a cura interior. Porque aí Deus, ele é o quê, irmão? Deus é Espírito. Tá certo? Aí vem o quê? A alma e o corpo. Deus é Espírito, a alma, nossas emoções e o corpo. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, que você pode ler na sua Bíblia, 16 e 17. Bom, cadê? Vamos lá, pega a Bíblia aí. Pega a Bíblia, ó, Gênesis 2, capítulo 2. Isso é muito prático, viu, irmão? Gênesis 2, capítulo 2, versículo bem rapidinho, 2, 16 e 17 diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás o quê? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. Tá certo? No capítulo 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa
para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejada era a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então você percebe aí que aqui está a queda do homem na sua o quê? Na sua rebeldia, tá? Na sua rebeldia, o homem ele fez esse processo, né, de ser rebelde a Deus. Então o homem foi criado à semelhança de Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus muito grande. Por quê? Porque comunhão com Deus em quê? Em espírito, tá certo? Porque a própria Bíblia diz que o homem não pode ver Deus. Apesar de Adão, quando estava no jardim do Éden, ele não tinha pecado. Então, porque o pecado não se aproxima de Deus, tá certo? Mas não tinha pecado, mas o homem em si, ele não pode se aproximar de Deus. Então, era o Espírito de Deus que governava ali juntamente com Adão, com o corpo. Então, o homem era um ser governado, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. Então, antes do homem pecar, quem governava o homem era o Espírito Santo de Deus. Deus, ele descia todo dia, final de tarde. Para quê? Para conversar com o homem. Então o que aconteceu? Quando o homem pecou, o que ficou? Deus, alma e corpo. Percebeu aí? Deus, alma e corpo. O que aconteceu? O Espírito Santo de Deus saiu do homem. Saiu de quem? De Adão e Eva. Por quê? Porque ele pecou. Então, a casa, o templo, esse tabernáculo, ficou o quê? Entre aspas, vazio. Ficou só Deus como supremo ser, né? E o homem, a alma e o corpo. Ou seja, suas emoções e o corpo. E Deus ficou acima do homem. O homem sem poder ter o Espírito Santo de Deus. E com isso, houve o quê? Vamos dizer assim, houve a queda do homem, afastou Deus da comunhão com ele, ou com ela, tá certo? Então o homem passou a ser governado pelo quê? Pelo seu próprio ser, pela sua alma, pelas suas próprias emoções, pelo aquilo que ele achava, Então, isso foi o que? A pior enfermidade, a enfermidade é a enfermidade do quê? Do Espírito. Então, é o pecado do homem, ao mesmo, vamos dizer assim, ao nos convertermos, ao aceitarmos a Jesus Cristo, levantarmos a mão, ficamos o que? Livre de quê? Da culpa do pecado, mas não das consequências da vida e pecado, e das marcas que o pecado criou na nossa alma, tá certo? Então, por exemplo, a gente está vivendo, irmãos, esse momento, muitas pessoas, porque a mente muitas vezes traz lembrança desagradável, fortalece a insegurança, então traz medo, traz insegurança, traz sentimento de culpa à mente, tá certo? Por quê? Porque ela perdeu a comunhão com Deus, perdeu a comunhão com o Espírito Santo antes de aceitar a Cristo. Então, o que é que acontece? O homem também passa a ter aqui suas próprias vontades, ou seja, a inconstância, na falta vamos dizer assim, de iniciativa, indecisões, procrastinação, sempre deixar para depois, que é esse caso. Então, a obstinação, tá certo? O medo de fracassar, o derrotismo, a vontade frouxa, a falta de acabativa, de acabar as coisas. Então, o corpo sofre consequências das enfermidades da alma, vamos dizer assim, ele é afetado por elas também, né? E fica o quê? Enfermo. Então, irmãos, você percebeu aí como é interessante isso? Então, o homem em si, ele precisa de Cristo para quê? Para voltar a ter comunhão com Deus, a ter comunhão com o Espírito Santo. Então, meu irmão, nessa manhã, nós já estamos entrando mais aprofundando melhor esse assunto para tratar da sua enfermidade, da sua cura interior que necessita de quem? Do Espírito Santo de Deus, para que possamos tratar. Então, meu amado irmão, nessa manhã eu quero dizer para você, continue assistindo esses vídeos, você vai melhorar poderosamente, espiritualmente, você vai ter uma comunhão melhor com Deus. Então, meu amado, continue assistindo, não desista, continue persistindo. Nós dois,
eu e você, juntamente com o Espírito Santo de Deus, com Deus, nós iremos nos tratarmos através da palavra de Deus. Então não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha e amanhã, nesse mesmo horário, você é meu convidado para continuar trabalhando esse tema, cura interior. Aí nós vamos falar sobre o quê? A salvação. A salvação de quê? De tudo isso que foi causado por causa do pecado, tá bom? Até amanhã, em nome de Jesus.